Irmãos e irmãs aqui reunidos neste domingo, dia do Senhor, de maneira presencial, e os que rezam conosco pelas imagens de Patrícia e Jonathan, da nossa pastor. Hoje a igreja nos chama a refletir sobre o povo de Deus. É o grande tema. As duas formas de ser povo de Deus. Uma forma figurativa e a outra definitiva. A prova figurativa da sua escolha, porque sempre é Deus que toma a iniciativa, está no Antigo Testamento. Desde Abraão, com a promessa. Abraão foi só a promessa, mas a eleição se deu no momento da libertação e da primeira aliança. Então a igreja sempre, quando vai tratar do tema do povo de Deus e suas características, ela evoca a eleição e a primeira aliança. Foi o que nós vimos na primeira leitura. O povo partiu de Rafidim, que já era dentro da terra prometida, na fronteira com o Egito, e acampou no lugar da aliança, no Monte Sinai. Sempre tem um paralelo entre a primeira aliança e a definitiva, que a gente já sabe que é em Jesus Cristo. Então sempre é o monte, a palavra e a aceitação. Esse é o esquema das duas, da figurativa e da definitiva. A palavra, o lugar e o comprometimento de Deus e do seu povo. Então o monte é o aspecto fundamental topográfico das duas alianças. Aqui o Monte Sinai. Nesse momento o povo ainda não se aproximava de Deus, só os escolhidos e depois os sacerdotes. Isso é importante a gente ver, porque nós, povos da nova aliança, somos um povo sacerdotal, no verdadeiro sentido da palavra. No Antigo Testamento, o povo escolhido não se aproximava, ficava distante. Só o interlocutor, no caso Moisés, subiu no monte e Deus disse: desce e diz ao povo: olha como eu te conduzi com asas de águia da escravidão para a libertação. Isso ocorre no nosso coração todo dia. A nossa escravidão é a concupiscência do pecado. Todo dia a gente tem que se ajoelhar para manter a nossa aliança iniciada no batismo, porque a concupiscência nos leva a gente a se afastar. Então o povo precisava corresponder, e às vezes que caíram precisavam voltar, mas sempre através de um interlocutor. Então diz ao povo que eu escolhi, não o seu povo mais numeroso, nem o mais inteligente, não o seu menor, e talvez o mais cabeça dura, mas eu escolhi e vou fazer esta aliança para que eles sejam um povo escolhido, um povo de sacerdotes e uma nação santa. Então essa é a primeira figura da nova aliança, o povo sacerdotal, que nosso Senhor é que vai nos constituir sacerdotes.
Mas o sacerdote é aquele que media entre Deus e os homens. E a nova aliança nos constitui sacerdotes. É o que os documentos da igreja nos ensinam. Aliás, o sacerdócio mais importante é o sacerdócio batismal. Pelo batismo, a gente tem o sacerdócio comum dos fiéis. E Jesus, que é o próprio Deus, constitui esse novo povo sobre a herança de Israel. As 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, vão agora serem substituídos pelos 12 apóstolos de Jesus. Esta é a grande sintonia entre a antiga aliança e o evangelho de hoje. Então a nova aliança tem 12 colunas. Como no Apocalipse, na visão de São João, ele vê a nova Jerusalém com uma muralha de pedras preciosas e com 12 alicerces, em cada alicerce o nome do apóstolo. Esses apóstolos hoje são os seus sucessores, os bispos. E Jesus o constitui, em primeiro lugar, para uma missão em Israel, a primeira aliança. A gente até se pergunta, poxa, ele não mandou ir nem para os samaritanos, que está dentro de Israel, né? E nem mandou ir para os pagãos. Como é que a salvação atingiu os pagãos? Jesus primeiro mostra a aliança entre o povo judeu. Então, quando ele chama os 12, ele tem uma atitude humana e aquela mesma atitude faz com que ele constitua um novo sacerdócio, que é o sacerdócio ministerial. Então nós temos dois sacerdotes: o sacerdócio comum, todos nós somos pelo nosso batismo, e o ministerial que está a serviço do sacerdócio comum, no caso os padres e os bispos. Então por isso que as duas funções principais do padre, do ministro ordenado, é santificar e ensinar. O padre se realiza como santifica, quando confessa, quando celebra a missa, quando pensa medalha, quando pensa o terço, quando escuta as pessoas, quando ministra os sacramentos do batismo, do matrimônio, da crise do parecer do bispo. Então a gente vai santificando. E por que Jesus fez isso? O próprio evangelista Mateus diz: Jesus naquele tempo viu as multidões e se compadeceu delas, porque estavam como ovelhas sem pastor. O que quer dizer isso? Os pastores de Israel, os sacerdotes da antiga aliança, que eram chamados de levitas, não estavam se preocupando em santificar o povo, mas só fazer os rituais do templo em benefício próprio. Não estavam apacentando, as ovelhas estavam dispersas. Jesus teve compaixão e misericórdia, e aí, dentre os discípulos, instituiu os 12 sobre a herança de Israel, de todo tipo de gente de classe, grandes pecadores, ladrões, irmãos e traidores. É interessante quando São Mateus diz a lista, e também a gente diz na oração eucarística 1, sempre vem em primeiro lugar Pedro e em último lugar Judas, pela sua própria escolha, para ele fazer parte dos 12. Porque Jesus queria mostrar que a igreja nasceu em cima da realidade humana. Então, escolheu 12 e lhe deu o nome. Primeiro, Simão, a quem chamava. É tão interessante se usa sempre o vocábulo primeiro. Ainda hoje é assim: o primeiro é aquele que está lá em Roma,
na pessoa de Leão 14. Então, primeiro Pedro, depois o irmão André, depois mais dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Esses quatro eram pescadores e irmãos. Depois Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Simão, o Zelota, Tiago, filho de Alfeu, que a gente chama Tiago menor. No grupo dos apóstolos tinha dois Tiagos. O Tiago maior era o irmão de João, filho de Zebedeu, pescadores. E o Tiago menor era o filho de Alfeu, primo de Jesus. E finalmente Judas Iscariotes, que é o traidor. Ele deu a missão: ir diante as ovelhas perdidas de Israel. Porque Jesus precisava garantir a aliança. Padre, como é que a salvação chegou até nós? Depois da ressurreição. Jesus só faz a aliança com os pagãos, os samaritanos, depois da ressurreição, depois do mistério pascal. Então, ir diante as ovelhas perdidas de Israel. A função de Jesus é buscar perdidos, buscar pecadores. E anunciar que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus existe hoje na teologia, a gente chama já agora, ainda não. Então o reino de Deus está presente? Tá. E por que a gente diz no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, né? Por que a gente diz no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino? Se o reino já está presente. Está presente na semente, está crescendo dentro de nós, mas vai ser pleno quando Jesus voltar. Então, por isso, já agora, então nós somos o povo santo de Deus, o povo sacerdotal. No começo da igreja, era para expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, e não entrar em casa do pagão nem do samaritano. Depois da ressurreição, Jesus muda o discurso. Qual foi o novo discurso? Ide agora pelo mundo inteiro. Não, agora pode ir aos pagãos, deve ir, porque ele já garantiu a nova aliança em conformidade com a primeira. Os 12 apóstolos, os 12 judeus, a nova montanha que é o Calvário, o novo mandamento que é o amor, para acontecer em nós o que Deus pregou através de Moisés no Êxodo. Eu vou fazer de vocês um povo sacerdotal e uma nação santa. Para isso, nós temos os sacramentos, que o maior deles é a missa. Então, cada vez que a gente está aqui, a gente tem como a palavra e se santifica com a Eucaristia, que tem valor de eternidade. Curar leproso, curar os enfermos, ressuscitar mortos. Cada vez que a gente se converte, ou ajuda os outros a se converter. Então a gente está curando a lepra, pior que a do pecado. Está ressuscitando um pecador que estava morto no seu pecado, sem querer ver a verdade, trazendo para a igreja, trazendo para Jesus, mostrando a sua função social. Onde é que eu exerço o sacerdócio? Na família, no matrimônio, no sacerdócio ministerial, na profissão, convivendo com os outros. E o que é que eu vou anunciar? Com as minhas atitudes, que é necessário voltar a Jesus. E voltando a Ele nos perdoa. O salmo de hoje, o salmo 99, diz isso. Nós somos o povo do Senhor, nós somos o seu rebanho. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos fez, e nós somos seus. Somos reunidos em seu nome. Então, a nossa postura de hoje é: a gente também deve conduzir o povo que nos rodeia a chegar perto do Senhor, na igreja verdadeira, que é essa, que tem Pedro e os 12 apóstolos, representados hoje pelos nossos bispos. Então vamos pedir, a primeira, agradecer a Deus a graça do nosso batismo. Quando eu batizei aqui,
eu vi a cantora que cantou muito bem ontem aqui, e é que cada vez que a gente batiza, é mais um sacerdócio que nasce, um sacerdócio comum. É por isso que o padre, assim que batiza, ele diz assim: agora tu foste ungido sacerdote, profeta e rei. Somos sacerdotes porque podemos levar os outros para Deus. Somos profetas porque podemos falar em nome de Deus, todo batizado, denunciando o erro e anunciando Jesus Cristo. Se ficar só na denúncia, é covardia. Só me apontar e não propor nada, é melhor se apontar. Deve ser só apontar o que está errado e mal feito. Não propor nada, não é profetismo, é um falso profeta. O verdadeiro profeta denuncia, mas anuncia. Tem alma boa. E reis, porque pertencemos ao reino de Deus, que já está presente em nós e que vai ser pleno quando Jesus voltar. Então essa é a mensagem de hoje, de agradecer e de poder usar o nosso sacerdócio para tirar a lepra de hoje, para ir aos pecadores de hoje, para ressuscitar os que estão mortos no pecado.